Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Hoje eu vou ainda falar um pouco sobre o capítulo 27 de Mateus, sobre Maria, a mãe de Tiago. Jesus, ele teve muitos seguidores que ficavam nos bastidores. Todos os 4 evangelhos descrevem um grupo de mulheres que eram devotadas a serviços especiais ao Salvador. Essas mulheres serviam, apoiavam e até mesmo viajavam com a intenção de preparar o caminho para o Senhor e os 12 discípulos. Maria, a mãe de Tiago, o menor, e José, foi uma delas. Na verdade, ela era uma das poucas pessoas que o seguiam. A maioria, mulheres que não abandonaram Jesus na cruz. Maria permaneceu firme durante todo o trágico suplício. Imagine a dor de seu coração partido enquanto assistia à horrível tortura, humilhação e crucificação daquele que ela conhecia como pessoa gentil e compreensiva. Ela ficou para trás quando a multidão deixou o cenário de morte e, juntamente com alguns poucos desse grupo fiel, seguiu José de Arimateia enquanto ele levava o corpo de Jesus para o túmulo. Embora o tivessem visto morrer, não podiam deixá-lo ir. Não agora. Precisavam saber onde seu corpo iria descansar. Depois do sábado, essas mulheres passaram horas juntando os aromas e os bálsamos para o enterro. Elas continuavam servindo a Jesus. Com os corações pesados, levantaram-se cedo de manhã, embalaram os aromas e os bálsamos e se dirigiram ao túmulo. Quando chegaram ao local, havia um silêncio misterioso, não o silêncio da morte, mas o silêncio da admiração. A tumba estava aberta e vazia. Deus havia honrado essas mulheres fiéis de uma maneira especial, no momento mais profundo do cristianismo. Maria e suas companheiras foram as primeiras a receber a notícia que revolucionou o mundo. Compositores, escritores e artistas, através dos séculos, têm celebrado a mensagem que elas sozinhas ouviram naquela manhã. Ele ressuscitou. Maria é um exemplo perfeito de recompensa da fidelidade. Cada ação de serviço feita para o Mestre conta em nosso favor. Bom, então aqui mais uma vez eu estou falando de Maria, a mãe de Tiago e de José, que era também uma mulher devota e como os filhos eram discípulos de Jesus, ela os acompanhava de longe para os ajudar, tanto ajudar Jesus quanto os seus filhos e os outros discípulos, né? Até hoje nós temos mães que são assim, eu mesma sou uma delas. Criei e eduquei meus filhos dentro de uma religião cristã, né? A religião católica. Depois eu quis seguir o espiritismo, a Umbanda. Minha família não quis, mas eu ia na igreja católica e ia no kardecismo ou na Umbanda. Depois eles resolveram conhecer a igreja evangélica. E eu fui para conhecer também. Eles foram primeiro, meu filho, minha nora, minha filha, meus netos, e eu fui também para saber onde os meus filhos estavam indo. E lá fiquei, me batizei e hoje sou evangélica. Mas respeito a todas as religiões cristãs, porque nós precisamos entender uma coisa: a Igreja Católica é cristã, a Umbanda é cristã, o kardecismo é cristão e os evangélicos são cristãos. Então, são religiões de nomeação diferentes,
de maneiras diferentes de cultuar a Deus, mas que cultuam o mesmo Cristo, ok? Bom, agora eu vou começar o capítulo 28, que fala sobre a ressurreição de Jesus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Olha que lindo, essas duas Marias, Maria Madalena e a Maria, mãe de José e de Tiago, elas viram isso acontecer. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Ide, pois, imediatamente e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: Não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia, e lá me verão. As mulheres, não os guardas, foram abordadas pelo anjo. Suas primeiras palavras foram para aquietar seus temores. Quando Jesus andou sobre a água e seus discípulos demonstraram medo, ele disse-lhes para não temer. Aqui o anjo usa novamente a pessoa de Jesus como a razão para repudiar o medo. A segunda coisa que o anjo queria esclarecer era que a ressurreição havia acontecido realmente. Então, aí o anjo já avisa para elas, está vazia a tumba, né? O túmulo de Jesus está vazio porque ele já ressuscitou. Não havia outra explicação possível. O sepulcro estava aberto, não para que Jesus saísse, mas para que seus seguidores vissem que ele não estava mais lá. O anjo declarou que Jesus seria visto na Galileia, conforme prometera. As mulheres que permaneceram junto à cruz de Jesus e seguiram o corpo para ver onde seria sepultado foram privilegiadas. Então, essas duas Marias, elas foram privilegiadas, puderam compartilhar a notícia estrondosa e serem as primeiras a ver e glorificar o Cristo ressuscitado. Sim, foi uma honra imensa Jesus, elas terem sabido primeiro do que todos o que estava acontecendo. Muito bonito, né? O próprio Senhor Jesus as encarregou de entregar a mensagem de sua ressurreição aos discípulos. Agora eu vou ler um pouquinho sobre a mentira dos judeus. E quando iam,
Eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E, congregados, eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando: dizei, olha só, vieram de noite os seus discípulos e, dormindo nós, o furtaram. Você vê, mesmo depois de ver o anjo, de saber o que realmente tinha acontecido, eles ainda foram lá pagar pessoas para mentir. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, até hoje, essa mentira é dita para os judeus. Bom, nem os judeus acreditavam em Jesus, né, gente? Nós sabemos disso. Jesus era judeu e os próprios judeus não aceitavam Jesus. As mulheres e os anjos. Eu vou falar aqui de algumas mulheres que aparecem durante a vida de Jesus, e essas mulheres foram importantes, assim como os anjos. Tem pessoas descrentes que não leem a Bíblia e falam que anjos não existem. E aqui em Mateus fala em anjos por várias vezes. É só a pessoa ler Mateus que você vai ver falar de anjo o tempo todo. Então, os anjos existem. Os anjos de Deus existem. Então, vamos lá. Vamos falar da primeira mulher, Agar. O anjo do Senhor passou instruções úteis, anunciou seus futuros descendentes e ofereceu conforto. A esposa de Ló. Os anjos levaram Ló e sua família para longe de Sodoma. Mulher para Isaque. Abraão enviou seu servo mais antigo para encontrar uma esposa para seu filho Isaque. Ele disse ao servo que um anjo iria guiá-lo à mulher certa. A mãe de Sansão. O anjo do Senhor anunciou o fim de sua esterilidade e descreveu a especial natureza do ministério de seu filho. O noivo de Maria. Um anjo tranquilizou José em suas dúvidas quanto à fidelidade de Maria e anunciou o papel dela como mãe do Messias. Então, primeiro o anjo veio falar com Maria para que ela aceitasse a ser a mãe do Messias. E depois o anjo veio falar com José para que José ficasse tranquilo, porque Maria não o traiu. As mulheres no túmulo vazio, que eu acabei de ler, li no capítulo 27 e ainda falei um pouco agora no início do capítulo 28. As mulheres no túmulo vazio. Um anjo apareceu no túmulo vazio a fim de contar às mulheres que Jesus estava vivo, havia ressuscitado. Certo? O marido de Isabel, Gabriel, anunciou a Zacarias o nascimento de João Batista. Certo? O anjo Gabriel. Maria. Gabriel disse a Maria que ela seria a mãe do Messias. De novo, o anjo Gabriel vem dizer a Maria que ela seria a mãe do Messias, que eu falei há pouco para vocês. Então, assim, o anjo Gabriel, ele veio falar ele falou com o marido de Isabel e falou com Maria.
os pastores que vieram visitar Maria e Jesus. Os anjos anunciaram o nascimento de Jesus aos pastores que estavam perto de Belém. Ok? Então, os anjos existem, está na Bíblia. Continuando. Os guardas que reportaram o que havia acontecido aos principais sacerdotes deviam fazer parte da guarda do templo. Tá? Jesus aparece aos seus discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Foi lá, Jesus havia dito que era lá que iam se encontrar, certo? E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Imagina, gente, hoje, se nós vermos Jesus aqui na nossa frente, nós vamos ficar assustados. Será que é Jesus? Quem será que é? Eu, por exemplo, que vejo... Hoje eu posso dizer que são anjos, que são mensageiros de Deus, que são guias espirituais, porque desde criança que eu vejo pessoas... crianças, adultos, né? E já tive a honra de ser curada por um anjo que veio ao meu quarto enquanto eu estava doente e me deu um copo com água. Um anjo moreno, de camisa azul clara, de manga curta, sobre uma nuvem. Eu estava muito doente na época, ele veio, eu acordei, ele estava sobre a minha cama, naquela nuvem, ele me deu um copo com água, eu peguei o copo, bebi a água, eu senti a água descer, eu devolvi o copo para ele, agradeci, e aí ele subiu e desapareceu no meu quarto. Tempos depois eu consegui fazer a cirurgia que eu estava tentando há tempos e não conseguia. E estava já correndo risco de morte. Continuando. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus fala de céu e terra, tá vendo? Portanto, ide, ensinai todas as nações. É aí que nós entramos evangelizando as pessoas, né? Então, Jesus fala para os discípulos, portanto, ide, vai, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Isso é maravilhoso, gente. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então, Jesus, como ele disse aqui, que estaria conosco, ele falou para os discípulos que estaria convosco até a consumação dos séculos. Então, nós estamos aqui hoje, não estamos? Então, Jesus está com a gente. Estamos ouvindo, falando, lendo sobre Jesus, ele está conosco. Tá? É maravilhoso falar sobre Jesus. Ao primeiro homem, Adão, foi dado autoridade sobre a terra no jardim do Éden, mas ele abdicou dessa responsabilidade quando pecou. No deserto, Satanás ofereceu a Jesus o governo, mas ele recusou. Através da obediência ao Pai, Jesus não somente recuperou a autoridade sobre a terra, mas também recebeu o poder sobre todos os céus. Então, Jesus, ele tem o poder sobre todo o céu. Inclusive, tem uma parte, eu não lembro onde na Bíblia, que Jesus fala que ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Então, nós temos que estudar Jesus, a vida de Jesus. Nós temos que fazer como Jesus nos ensinou para que possamos chegar ao Pai.
Jesus chamou seus discípulos primeiramente para si, para que aprendessem a seu respeito, e então os enviaria ao mundo, batizando e ensinando. São partes específicas do processo de fazer discípulos, né? Então, batizar, ensinar. O que eu estou fazendo aqui, por exemplo, é uma evangelização, ok? Jesus concluiu o seu período de permanência na terra junto a seus discípulos com a promessa necessária para tornar seus ensinamentos eficazes, a sua presença. Ele já havia feito essa promessa quando convidou os seus seguidores a carregar o seu jugo. Todos os dias tem aqui o sentido de o tempo todo. A comissão de Jesus não termina com o final desse evangelho. Isso foi apenas o começo. Então, todos os dias das nossas vidas devemos orar e agradecer a Deus. Temos que falar com Jesus todos os dias, né? E às vezes eu falho, vez ou outra, porque não estando bem de saúde, como já falei em outros vídeos para vocês, eu não estou bem de saúde, e então muitas vezes, algumas vezes, um dia ou outro eu não leio a Bíblia, mas orar, falar com Deus, nem que seja deitadinha já na minha cama, prestes a dormir, ouvindo algum bispo falando alguma oração ou curando alguém na TV, mas eu falo com Jesus, eu peço pela minha família, pelos meus familiares, pelos meus amigos, né? Então, eu e minha família estamos em primeiro lugar nas minhas orações, depois vêm os familiares e os amigos, ok? É assim que vocês devem falar com Deus todos os dias. Continuando. Evangelismo, as mulheres e a grande comissão. Quando Cristo deu a grande comissão, ele não levou em conta o gênero, tá? Ele não falou que era homem ou mulher. Da mesma forma que o gênero não é levado em conta quando o Espírito Santo distribui dons. Então, quando o Espírito Santo distribui dons, ele não distribui só para homens, não, ou só para mulheres, tá? Ele distribui independentemente, ok? Deus escolheu cada mulher cristã para levar a sua mensagem para o meio em que vive, na medida em que ela é cheia e controlada pelo Espírito Santo e ungida e equipada com o seu poder. A missão de cada cristão é comunicar, olha, isso é muito importante, hein? A missão de cada cristão é comunicar ao mundo quem Jesus é e estender para todos a sua oferta de salvação e refúgio espiritual. Quando Jesus fala aqui, gente, prestem atenção, que é para estender a todos, ele não está falando de tipo de igreja, de tipo de templo, de tipo de casa de oração. Porque quando Jesus orava com seus discípulos nas casas, ele chamava de casa de oração. Então, nós podemos orar em qualquer lugar. E as pessoas têm que parar de se dividir por causa da religião um do outro. Um é católico, eu não vou me misturar com ele porque ele é católico. O outro é evangélico, eu não vou me misturar com ele porque ele é evangélico. Tem que parar com isso, gente. O outro é do candomblé, não vou me misturar porque é do candomblé. Não pode. Temos que ter respeito pelas pessoas, né? E há alguns locais no mundo em que não existe, são grupos, né? Igual aqui no Brasil existia antes de 1500, onde os índios moravam, eram tribos, ou seja, etnias. Cada tribo se relacionava de um jeito com a outra e cada um cultuava seus deuses à sua maneira, assim como era no Egito, né? Assim como era na África, ou é ainda hoje, né?
não sei nem se eles ainda têm essa cultura lá, mas lá também eram tribos, ainda existem tribos, igual aqui no Brasil, antes, com os índios. E em cada tribo, em cada etnia, eles cultuam seus deuses de uma maneira. E nós temos que aprender a respeitar. O respeito, gente, acima de tudo. Então, é disciplina, respeito, educação, em tudo. Jesus comissionou todos os crentes, quando ele fala aqui de crentes, ele não está falando só dos evangélicos. Crente, isso eu aprendi com meu pai. Meu pai, eu nasci em berço católico, então o papai, ele lia a Bíblia pra gente. A mamãezinha não sabia ler, mas ela ensinava o que ela aprendia com o papai. Então, meu pai falava, eu sou crente. Aí um dia eu falei, pai, mas nós não somos católicos? Por que o senhor está falando que o senhor é crente? Ele falou, filha, todo aquele que acredita em Deus, que acredita em Jesus, é crente. Eu, entendi. Então, voltando aqui. Jesus comissionou todos os crentes a irem até os lugares mais distantes e remotos da terra. Eu não tenho coragem de fazer isso não, tá? Eu sou bem clara, Jesus sabe que eu sou medrosa. Bem como também até os vizinhos mais próximos, para alcançar os perdidos com a mensagem do Evangelho da redenção e reconciliação. Devemos fazer nosso Senhor ser conhecido. Através da palavra falada, através de boas ações, através de exemplo de um novo caráter. Assim como os filhos aprendem a ser educados com os seus pais através das suas ações, aprendem com seus professores através das suas ações, aprendem com a comunidade onde vive através das suas ações, assim são as pessoas. Como Jesus falou que devemos fazer com que nosso Senhor seja conhecido, tá? Através da palavra falada, das boas ações e dos exemplos de um novo caráter. O caráter é muito importante. Eu já falei para vocês que outro dia, o ano passado, eu estava saindo de um culto, terminou o culto dentro do estacionamento da igreja, um irmão que tinha acabado de sair do culto comigo, bateu no meu carro e fugiu sem pagar. Então, gente, isso é o quê? É falta de caráter. Se não tem dinheiro, chega e fala, olha, irmã, infelizmente eu não tenho dinheiro, mas tá aqui meu telefone, a gente vai se falando e assim que eu puder, eu pago o conserto do seu carro. É assim que a gente tem que fazer. Né? São as ações. Não adianta eu falar, eu faço isso, mas na hora de agir, você age diferente. Aí não combina, tá? E as nossas crianças não são bobas, viu, gente? A mulher solteira, a esposa, a mãe, a avó e a viúva são chamadas a irem para todo mundo. Essa parte eu gostei, hein? Preciso melhorar para poder ir a todo mundo. Ir não significa necessariamente deixar a casa e a família, viu, gente? Não vai deixar a casa jogada, marido, filho jogado para sair. Não, eu estou levando a palavra de Deus. Toma vergonha na cara e arruma sua casa primeiro, cuida dos seus filhos, da sua família, depois você vai servir a Deus, viu? Mas estar totalmente disponível para servir onde, quando e como Ele direcionar. A maior manifestação do Espírito Santo na vida de uma mulher cristã é que ela será uma testemunha da vida e dos mandamentos do Senhor. Isso aqui é de extrema importância, gente. Muito, muito, muito importante. São as ações dessa mulher cristã. Ela deve estar pronta em todos os momentos para falar o seu nome, contar as suas obras maravilhosas, defender a razão da nossa esperança e falar a outros sobre o sacrifício de Cristo e a vida abundante que Ele nos dá agora e por toda a eternidade. Olha que coisa mais linda, falar sobre a vida abundante que Jesus nos dá agora e por toda a eternidade. No testamento, dá certos requisitos
para evangelização. Perdão, o Novo Testamento é depois de Cristo, tá, gente? O Novo Testamento dá certos requisitos para a evangelização. O primeiro, evidentemente, é uma experiência genuína de graça através de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, tá? Então você tem que se identificar, ok? Amor por Cristo e pelas pessoas também é essencial, bem como uma vontade de ser usada pelo Espírito Santo para repartir o Evangelho. Um evangelista eficiente irá optar por viver uma vida diferente das pessoas do mundo, já que o testemunho também é um ingrediente chave. Então, muito interessante o testemunho. Por isso que assim, algumas igrejas frisam muito a questão do testemunho, porque realmente o testemunho ele é um ingrediente chave. Você ouve o testemunho de um irmão e você começa a refletir no que está acontecendo na sua vida. Criatividade para usar cada oportunidade para dizer uma palavra sobre Cristo também é útil, como também a aplicação no estudo da palavra de Deus, tá? Então, que é o que eu estou fazendo agora, tá, gente? A aplicação no estudo da palavra de Deus. Tirem um horário para vocês. Eu comecei, desde que eu fiquei doente, eu já comentei com vocês, eu não conseguia ler, eu não conseguia escrever. Eu sou pedagoga, eu sou pós-graduada em psicopedagogia. Imagina, uma pessoa que dá aula, ministra aula desde criança, de repente não consegui ler um parágrafo que eu passava mal, tinha que ficar quietinha, de olhos fechados, até passar aquele mal-estar. Então, assim, era horrível. E o primeiro livro que eu consegui ler, aliás, outros eu não tenho muita vontade de ler, só li uns 2 ou 3, com muita dificuldade, mas o único que eu estou conseguindo ler é a Bíblia. E mesmo assim, é no máximo um capítulo por dia, gente. Porque eu ainda estou doente. E nós temos que ser leais. Não adianta eu ficar, não, olha, eu não tenho nada, viu? Eu sou uma pessoa completamente sã. Mentira, isso é mentira. Eu não estou sã. Eu estou doente, eu estou afastada do meu trabalho, eu estou tomando remédio. A gente tem que falar isso, gente. Tem gente que fica, eu não estou doente, eu não tenho nada, eu não sinto nada, eu não tomo um remédio. Daqui a pouco dá um piripaque, pabuf, morreu. Por quê? Porque ele fica mentindo para ele mesmo, muitas vezes, né? Então, a gente não pode, temos que ser honestos. Jesus não falou que ele não gosta de hipocrisia? O que é hipocrisia? É mentira. Então não adianta, se eu estou bem, eu falo, eu estou bem. Se eu não estou bem, eu falo, eu não estou bem. Aí tem gente que me repreende, às vezes colega de igreja mesmo, da igreja, tal. Não, irmã, você está bem. Eu não estou bem. Ora, que coisa, né? Se eu não estou bem, eu não vou dizer que eu estou bem. Continuando. A qual capacita o crente a explicar de maneira mais eficiente o caminho da salvação. Que é o caso do estudo da palavra de Deus. Tudo deve estar sustentado em oração específica e incessante. Isso também é muito importante, gente. Tudo tem que estar baseado na oração e incessantemente. Qualquer mulher disposta a se comprometer com essa grande e santa responsabilidade, com certeza será recompensada. Quando descrentes veem os que estão na igreja generosamente doando o seu tempo, bens e amor para realizar a grande comissão, eles são compelidos a glorificar o Pai. Então, as pessoas vendo a diferença de quando você serve a Deus, ele passa a servir também. Ok? Bom, queridos irmãos, eu achei essa leitura assim maravilhosa. Aliás, cada capítulo que eu leio da Bíblia
é maravilhoso. Como eu falei para vocês que eu não estou bem, mas eu vou ficar, porque Deus ele há de me curar, porque Ele sabe que eu passei por muitas dificuldades nessa vida e chega um momento que eu acredito que Deus deve ter pensado assim, bom, essa daí ela não para, ela trabalha demais, então eu vou dar uma segurada nela. E acho que foi isso que o Papai do Céu fez, né, comigo, para ele me dar uma segurada, porque eu realmente sou terrível. E quando eu estou bem, quando eu estava bem, antes de ficar doente, eu trabalhava em 3 empregos, então não deixava a minha família abandonada, tá, gente? Mas eu trabalhava bastante porque eu precisava cumprir com os meus compromissos, né? E cumprir com a formação cultural e ética dos meus filhos, para torná-los pessoas de bem. Mas sempre reservei o final de semana para minha família, porque não é o tempo que você fica com a tua família, é a qualidade do tempo que você fica com eles, ok? Queridos irmãos, esse capítulo 28 de Mateus, ele é assim fantástico, maravilhoso, nos traz muito ensinamento. Espero que vocês tenham gostado da leitura, de algumas abordagens que eu fiz, que são também testemunhos, coisas que aconteceram comigo e que vocês possam obter o melhor dessa leitura. Inclusive, pelo que eu percebi aqui no capítulo 28 de Mateus, ele fala de cura, ele fala de intercessão, ele fala de evangelização, ele fala de anjos, ele fala de bem-estar, ele fala de tudo, né? De educação, de ação, de caráter. Tudo isso são coisas que nós precisamos ter na nossa casa, ensinar aos nossos filhos para poder ir para a igreja, para a escola, para a comunidade e poder passar para os outros também, tá? Então, ficamos hoje por aqui. Eu espero que todos vocês que tenham ouvido essa leitura recebam as bênçãos de Deus, do Divino Espírito Santo de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, e quem estiver doente seja curado, quem estiver passando por dificuldades financeiras seja abençoado por Deus, que essa leitura alcance todas as famílias, as pessoas que estão no trabalho, na escola, nos asilos, nos presídios, nos orfanatos, nos hospitais, no trabalho dos policiais, dos seguranças, enfim, que todos que possam ter ouvido essa leitura sejam realmente abençoados por Deus, pelo Divino Espírito Santo de Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, e por uma legião de anjos abençoados que Deus vai mandar para vocês. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus fique com todos vocês. Amém. Glória a Deus.